Então, amados, eu estava aqui já para falar sobre a abertura dos selos, como foi no segundo vídeo. Quando deu algum problema aqui no meu celular com questão de memória, e eu achei por bem parar um pouco, eu tive que cortar uma parte do vídeo e estar falando para vocês que eu falei, em um dos vídeos, que quando eu resolvi estudar Apocalipse, eu não quis primeiramente, em primeiro momento, procurar a opinião de algum teólogo, porque uns e algumas igrejas creem que Jesus volta depois da tribulação, uns creem que é antes, uns dizem que vai ter arrebatamento, outros dizem que não tem arrebatamento. Então, primeiro eu fui ler, para não me basear minha opinião na de ninguém, para que a impressão de uma outra pessoa não atrapalhasse a minha. E eu constatei que realmente Jesus volta depois da tribulação. Só que alguns assuntos são de difícil entendimento. Então, num segundo momento, eu busquei opiniões de teólogos. Eu não vou estar aqui citando fontes, muitos dados históricos, porque isso dificultaria e tornaria muito extenso o nosso estudo. Mas eu busquei ver opiniões de alguns assuntos, procurar entender a partir da luz de algum teólogo, principalmente em alguns pontos difíceis de entender. E assim, como eu falei antes, o meu intuito não é sair destrinchando, interpretando todo o Apocalipse, mas através do estudo da Palavra de Deus, de Apocalipse, a gente poder entender quão perto está a volta do Senhor Jesus Cristo e o que já aconteceu do Apocalipse, o que ainda vai acontecer. Gostaria também de explicar aos irmãos que quando a gente fala em profecia, algumas coisas são simbólicas, digamos, quando numa profecia fala assim, 1.200 dias, são 1.200 anos, a gente já tem um conhecimento sobre isso. Eu posso estar em outro momento explicando aonde encontrar, como saber. E assim, neste momento, então, nós vamos para a abertura dos selos. Então, assim, amados, estamos aqui. Aleluia. A abertura dos primeiros selos, Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vê e vê. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro selo, quando é tirado, nós vemos um cavalo branco, um assentado sobre o cavalo branco. Ele tem uma coroa, ele tem um arco, mas não diz que está com flecha, e saiu vitorioso para vencer. No primeiro momento eu pensei, bem, seriam as guerras de agora, seriam os reis daqui da terra, que saem para a batalha. Quando eu falo reis, é governantes, são países. Mas eu pensei no passado. Então, em outro momento, eu vou estar falando sobre isso aqui, sobre os selos, falando sobre cada um dos selos. Algumas pessoas acham, mas não é, que é Jesus Cristo, não é. Tem outro lugar que fala sobre Jesus com a coroa montada num cavalo branco, mas aqui não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu pensei em fatos que aconteceram na Idade Média, por causa do livro de Daniel, que a gente vai ter que ir lá no livro de Daniel, fazer um estudo. E interessante que depois eu vou estar falando por que me tocou, na época, para estar estudando o livro de Daniel, bem especificamente naqueles versículos.
E versículo 3 aqui, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. A gente também pode encontrar a situação que estamos vivendo, né? É um país contra o outro, os homens não têm paz, é um homem matando uns aos outros. Mas eu também me reportei a acontecimentos da Idade Média. E em algumas coisas em Apocalipse, eu vou estar dizendo assim, eu tenho certeza. Em outros, eu vou estar dando a opinião de um ou dois teólogos, sem citar nomes, sendo bem direta. Porque, na verdade, não é um teólogo, são correntes teológicas, são igrejas, denominações. E vou estar dando a minha opinião, em outros eu vou dizer, eu não sei, tem essa e essa opinião, e eu vou deixar aberto, né? Mesmo porque a palavra de Deus diz que a gente não pode tirar nada do Apocalipse, nem acrescentar. Porque se a gente tirar algo daqui, quer dizer, extrair, tirar, anular, desfazer, ou fingir de conta que não tem, ou mesmo subtrair, né? O nosso nome será tirado do livro da vida. E se a gente colocar algo a mais, as pragas que advêm sobre o mundo vai cair sobre nós. Então, longe de mim querer uma maldição sobre a minha vida. E versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E eu pensei muito na carência não é bem carência, é encarecimento das coisas, dos alimentos, né? E a gente também vai estudar um pouquinho para ver se isso quer dizer já com algo do passado que aconteceu ou se é no nosso presente. Porque se a gente for olhar aqui, ó, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então, o trigo está mais caro que a cevada, né? E não danifiques o azeite e o vinho. Tenham cuidado com o azeite e com o vinho. Eu pensei, será que seria nossa atual, né, conjuntura alimentar, que a gente dá tanto, às vezes as pessoas dão tanto valor ao vinho e ao azeite, enquanto as pessoas falam sobre saúde e tal, mas ainda vamos estudar. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Interessante aqui, a gente pode também pensar. Está tendo guerra, espada, fome, peste, enfermidades demais. Feras da terra. Animais atacando os seres humanos. Mas a gente também ainda vai ir mais a fundo. E vai para o 5º selo. Aí eu gostaria de parar por aqui, porque como eu disse, eu não vou me aprofundar agora, nessa semana, nos selos. Amém? Então, nós estávamos anteriormente falando sobre que Deus estava no trono e não encontrou ninguém capaz de abrir os selos. Mas Jesus, sim. Então, assim, este livro, ele estava selado, com vários selos. Ninguém poderia tirar. Mas Jesus, ele pode tirar os selos. Então, ele vai começar a tirar os selos.
E a cada selo que vai saindo, vai acontecendo coisas. Coisas estas que podem já ter acontecido ou que ainda vai acontecer. E é nesse momento que o que chamou a minha atenção foi que lá no livro de Daniel, a gente vai estar lendo daqui a pouco, fala de um livro selado em que Deus não permitiu Daniel saber, porque ele estava selado. E haveria um momento em que esse livro seriam tirados os selos, para que fosse revelado as coisas que iriam acontecer no fim. E o que me chamou a atenção, principalmente, para eu ir para o livro de Daniel, é que Jesus apareceu aqui para João de forma glorificada, já com o corpo dele lá do céu. Um Jesus glorificado, um Jesus rei, um Jesus Deus Filho, com uma roupa de linho, rosto reluzente, cabelos brancos, olhos de fogo, pés brilhando, roupa brilhando. E vai e aparece o mesmo Jesus para Daniel. E aí isso me chamou a atenção. Eu disse, olha, o mesmo Jesus, da mesma forma que ele apareceu para João na ilha de Patmos, ele apareceu para Daniel lá do Velho Testamento. E foi justamente na época em que, em tempos do fim, algumas revelações, algumas profecias estavam sendo ensinadas e ditas a Daniel. Mas Daniel não ficou sabendo das revelações do Apocalipse, porque Jesus teria que acontecer o que primeiro? Vir ao mundo como homem, morrer pelos nossos pecados, subir ao céu e depois voltar para revelar o discípulo João. Eu estava falando só Jesus que poderia abrir, e vem, e como o Apocalipse é a revelação do fim, quer dizer, revelações, nós começamos agora, na nossa época, no presente século, esses selos serem tirados. E a cada selo que é tirado por Jesus, até tirar o último selo, e vinha a primeira até a sétima trombeta, são 7 selos, acontecimentos vão marcar a terra e a humanidade. E nós já vimos que alguns selos já foram retirados. Então isso é algo para chamar a nossa atenção. Amém? Então vamos agora ler Daniel. Aleluia. Em Daniel 10, antes de Daniel 10, Daniel havia tido várias visões. É muito interessante lermos o livro de Daniel, porque há muitas revelações que se encaixam com a história, né? Mas em Daniel 10 aqui, Daniel tem uma visão, mais uma. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naquele dia eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava a bordo do grande rio Idequel. E levantei meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze alsacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. E fiquei eu só, e vi aquela visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se em mim minha formosura em desmaio.
e não tive força alguma. É muito semelhante essa parte aqui com a parte de João, quando ele tem a visão de Jesus, em que ele caiu como morto aos pés de Jesus. O mesmo Daniel viu um ser, uma figura de homem semelhante muito a Jesus. A semelhança é imensa. Os olhos de fogo, a roupa reluzente, a aparência de uma pedra preciosa. E ele também caiu aos pés ali. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que a mão me tocou e me fez que me movesse sobre o meu joelho e sobre as palmas da minha mão, e disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levante-te sobre os teus pés, porque eu sou te enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E ele disse: Não temas, Daniel, porque desde o princípio que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Note bem que depois a gente vai perceber aqui que quem está falando com ele é um anjo, mas a palavra de Deus nos mostra aqui que quando Daniel cai ali com o rosto em terra, ele tinha tido a visão de um semelhante a Jesus. E uma mão vai o toca, mas já não é Jesus, já é um anjo. Por isso a gente vai ter esse entendimento, mas isso agora não é relevante. A relevância está em mostrar que quando Daniel tem uma visão, alguma coisa ele entendeu, mas outra não. Ele ali ficou jejuando durante 7 dias, um jejum assim, tirou as comidas agradáveis e ficou se humilhando perante Deus e perguntando o que eram aquelas coisas que ele viu, aquela guerra, tudo aquilo que ele viu. E Deus ali envia um anjo para falar com Daniel. Jesus aparece para Daniel. E interessante que ele recebe já assim uma revelação, né, do que aconteceria nos tempos do fim. Mas o livro estava selado, então não foi revelado a Daniel. Foi revelado o Apocalipse a João. E eu gostaria de mostrar para vocês mais alguma coisa.